Aí, pessoal, tudo beleza? Quadrinhos Porretas hoje vai falar sobre uma HQ que mistura Stephen King com Ariano Suassuna. Estou falando de João Verdura e o Diabo, escrita pelo Lilo Parra, com arte e cores do Marcel Barton. Gente, isso aqui é um primor, isso aqui é uma pérola. Simplesmente a gente vai ter uma história sobre a inveja e também sobre a culpa. Na verdade, a gente tem um drama com alguns momentos cômicos e alguns momentos de horror, né? Mas não é um quadrinho de terror propriamente dito, porque aqui o diabo ele está nos detalhes. Então a gente tem uma história, um enredo simples, mas que como ele foi elaborado, como ele foi pensado, como a narrativa foi desenvolvida, torna o trabalho magistral. A gente tem aí o Padre Carlos, recém-chegado a uma cidadezinha do interior, que pode ser qualquer interior do Brasil, e o padre, ele está sempre junto de 4 beatas, né? Essas 4 senhorinhas, né? Daquela estirpe que vive dentro da igreja e por achar que está ali dentro é superior porque está sempre com Jesus, está sempre com o padre, está sempre pregando a palavra de Deus, mas quando põe o pé para fora da igreja, tudo o que Jesus pregou, elas fazem ao contrário, né? Elas se mostram invejosas, preconceituosas, maledicentes, e o Lilo trabalha isso de uma forma sensacional. Primeiro, mostrando toda a inveja que elas sentem da Gertrude, né? A polaca, que é essa senhorinha aqui, dona de uma venda, que tem legumes e verduras muito bonitos e apetitosos. E o padre Carlos, que começa a confraternizar, digamos assim, com a Gertrude, né? Ele vai lá, toma café com ela, ele gosta muito de café. Na verdade, esse quadrinho, ele exala um cheirinho de café, até porque o padre Carlos, ele gosta de tomar um café, digamos, especial, né? Ele gosta de um café forte, sem açúcar e com leve toque de cravos. Conhecendo um pouco mais a Gertrude, ele quer saber onde ela compra, onde ela consegue aqueles legumes, aquelas verduras tão bonitos. E ela diz que é com o João Verdura, mas tem uma peculiaridade: o João não vende os seus produtos, ele troca. E é ele que escolhe em que quer trocar. E ela diz para ele: ó, é só você falar ali na orelha do jumentinho o que você quer, que ele vai mandar o cestinho cheio e um bilhetinho dizendo o que é que ele quer em troca. E aí o padre se surpreende porque ele fala, né, para o jumento o que ele quer e ele recebe da forma como a Gertrude falou. E as beatas ficam cada vez mais enciumadas e tentam separar o padre da Gertrude, não conseguem, e agora tentam separar o padre do João Verdura. Elas começam a dizer que o João é macumbeiro, que tem um pacto com o demônio. Elas começam a inventar alguma coisa e como o padre vai se aproximando do João e vai entendendo o João é um homem cego que sente uma culpa muito grande e essa culpa o corrói tanto que sua aparência, sua fisionomia o deixa mais velho do que ele é. E elas começam a
tentar mostrar ao padre Carlos que o padre bom era o padre Alaô, né? Um padre carismático, um padre que as entendia, que as ouvia, e elas cada vez vão se frustrando, porque elas não conseguem dissuadir, né, o padre de se encontrar com o João Verdura. Elas não conseguem dissuadir o padre de fazer o que ele quer fazer, né? O padre Carlos é um padre mais jovem, um padre que gosta de conversar e conhecer as pessoas, né? Não é um padre que vive de aparência, como era o caso do padre Alaô. E nessas conversas que ele vai ter com o João Verdura, o João ele vai dizer que ele é cego, mas em alguns momentos ele tem alguns flashes aí de visão. E a partir desses flashes de visão, ele reimagina o mundo, né, as coisas e as pessoas que o cercam. Mas ele também tem sonhos, e nesses sonhos ele vê alguma coisa, né? São sonhos premonitórios. Ele viu algo e não falou, não comunicou às pessoas, e aconteceu uma tragédia. Então ele se culpa muito por causa disso, e ele quer apenas se confessar para conseguir aí um perdão, para conseguir uma redenção. E é muito bonita a forma como tanto o Lilo quanto o Marcel fazem isso. As soluções gráficas, primeiro, para mostrar para a gente a forma como o João ele via, né, as pessoas. Então, ele imagina assim, ó, como se fosse um quadro negro com giz desenhado, tá? Essa é a imaginação do João. Aqui é quando ele tem os lampejos de visão. Então, a gente tem uma coisa meio esfumaçada, não é? E depois que ele tem esses lampejos de visão, olha como muda a percepção dele, né? Então, primeiro ele viu o padre Carlos como se fosse o padre Alaô. E depois do lampejo de visão, ele vê o padre Carlos como o padre Carlos realmente é, né? Olha só que coisa mais bonita. Outra coisa também interessante aqui no trabalho de caracterização e cor, né, é que a forma como o Marcel ele faz essas beatas todas, elas são todas caricaturas, né? E essa cor que ele coloca nelas é um verde desbotado, como se fosse algo, são como se fossem pessoas que são podres por dentro. Aí a gente também vai ter o espírito da menina que vive lá nas terrinhas do João Verdura. Ela também tem uma cor esverdeada, que a gente entende que ela não é desse mundo, né? Digamos assim, realmente ela é um espírito. E ela é uma metáfora também para a culpa do João. E isso aqui é muito bacana porque o Lilo, ele queria muito ser o Stephen King quando era bem jovem, e ele escreve um conto no final da década de 1990, que é uma releitura da Branca de Neve. Só que é uma releitura puxada, né, para essa parte mais aí sombria. E ele tentou adaptar esse conto para quadrinho ali em meados da década de 2010 e não conseguiu. E então ele reformulou tudo, né, viu o que é que não funcionava, reestruturou os personagens, reestruturou a trama e conseguiu fazer um trabalho realmente sensacional. Só que é uma história com ritmo lento, com andamento lento. É uma história que a gente tem que prestar atenção nos detalhes, tanto texto quanto de imagem e de cor. E esse casamento aí, essa parceria do Lilo com o Marcel, resultou
num trabalho fantástico, né? Porque quando o desenhista ele realmente capta a mensagem, capta o que o roteirista quer passar, e quando, claro, o roteirista ele tem um bom roteiro, a gente tem um trabalho redondinho assim, porque a gente tem o equilíbrio entre texto e arte. Quando eu falo texto, gente, não é só o texto do balão, não. Eu estou falando do texto do roteiro, certo? Mas aqui a gente também vai ter diálogos muito bons, diálogos, né, com um sotaque bem interiorano, isso é que é bacana também. E foi um projeto que ganhou o PROAC e foi lançado esse ano de 2022 pela Balão Editora. O projeto gráfico está muito bonito e tem os extras aqui no final, contando toda essa historinha aí do Stephen King na vida do Lilo, né? Tem esboços aí, ó, dos personagens. Mostra também aqui, ó, um esboço da capa e a paleta de cores que o Marcel selecionou para fazer esse trabalho incrível, porreta. Vocês podem ir atrás, que isso aqui é muito bonito, é muito gostoso da gente ler, da gente entrar nesse universo aí do João Verdura e do Padre Carlos. Conheçam e preste atenção, porque o diabo, ele sempre está nos detalhes. E aqui, com toda a força.